A minha esposa pode estar junto, a Beth, então já saímos de casa às 6 horas. O movimento era muito fraco hoje na estrada, foi bom. A gente poderia, não pegamos chuva, apesar que a gente está esperando a chuva, né? Que é muito seco, muito quente também. Mas é a nossa época. Ruth, que bom ver você no meio do grupo hoje e que Deus respondeu às orações. Fico contente que a Amy também pediu que você orasse pelos dízimos, ofertas, porque também é uma resposta que você está em nosso meio. Tá? Então, irmãos, assim, nós temos maneiras boas de poder colocar para nós nesse final de ano também. Eu acho que todos nós passamos esse ano assim, com vários momentos difíceis, outros também fáceis. Né? Hoje, então, é uma maneira de a gente poder dizer assim, o que Deus tem para nós, nós muito pouco damos graças a Ele. E eu gostaria de fazer uma pergunta para nós hoje à noite. Não sei se alguém leu o texto de hoje, Eclesiastes 3, 1 a 16, mas alguém pode de repente imaginar o que nós podemos hoje à noite meditar, pensando no ano que passou e no ano que vai estar chegando. Alguém pode ter a noção de uma palavra-chave? Saber vocês sabem, não estão lembrando. Mas a palavra-chave para nós, irmãos, hoje é a palavra tempo. Eu acho que é isso que nós passamos esse ano. E a nossa vida é um tempo que nós já passamos. E eu estou colocando isso de repente também, pensando o que nós hoje passamos em nós, nossa família. Hoje de manhã, em curtas palavras, alguém me telefona de Presidente Getúlio, o irmão Dickman, que é o responsável das notas diárias de alemão, e diz: Pastor Moacir, quem é Jana Kepson? Eu disse: a minha prima, ela é prima segunda minha, ela faleceu hoje, vai ser sepultada hoje à tarde. A gente sabia que ela estava com câncer, há 2 anos atrás detectado, e hoje à tarde já seria sepultada. Faleceu no Hospital Santo Antônio em Blumenau, mas foi sepultada em Birama, porque a família é toda de lá. E aí ele me disse: eu preciso conversar uma coisa para você e pedir oração. Aí ele me disse: você lembra do meu irmão Dietrich? Disse: sim, lembro. Pois é, ele está no hospital e hoje eles vão entubá-lo. Ele está com câncer no cérebro e o câncer do cérebro já passou para o pulmão. Eu disse: Dickman, é fatal, é galopante. Se prepare. E quando nós viemos para cá, na Ludwig do Arouja, a próxima que entra no Jardim, toca o telefone, eu atendi, não faço isso no andar de carro, mas eu vi que era um Dickman, atendo e disse: fala, o meu irmão acabou de falecer. Aí eu fiquei pensando, tudo que tenho preparado para nós meditarmos hoje, do livro de Eclesiastes, está relacionado com a nossa vida, tempo, não é isso? O tempo da sua vida, o tempo que nós vivemos, o tempo que passamos juntos, ou seja, tudo está relacionado com o tempo. E eu, verificando no texto de Eclesiastes, capítulo 3, eu fiquei pensando, tempo, nós vamos ler depois o texto, representa o que para nós? Aí nós sabemos que é o nosso tempo de vida. Mas o que o mundo, as pessoas que pensam, que estudam, que analisam, pensam do tempo. Aí nada melhor, irmãos, do que a gente ir para o dicionário Aurélio. Aí eu peguei o Aurélio contemporâneo, imensamente grosso. Aí eu fui procurar a palavra tempo. Eu fui nos dicionários bíblicos, tanto no alemão quanto em português, no hebraico, e não fala muito do tempo. Não fala muito. Só fala do tempo em que nós vivemos, mas não a história de tempo. Aí eu fui procurar o Aurélio e o dicionário do Aurélio diz: tempo é a palavra que vem do latim tempus. Não existe a palavra no grego e no hebraico em forma de dizer tempo. São épocas. No hebraico e no grego são épocas. E aí o dicionário fala de 45 tipos de tempos.
Dá para imaginar? De repente você vai lendo e vão aparecendo na pesquisa 45 tipos de tempos. Mas alguma coisa curiosa me chamou a atenção, que o dicionário Aurélio menciona épocas bíblicas como tempo. E alguns ele me chamou a atenção de uma forma bem especial. Um tempo bem especial que nos faz lembrar a história de José. E qual é a história mais importante dentro da história de José? O tempo das vacas magras e das vacas gordas, ou seja, primeiro o tempo das vacas gordas e depois as vacas magras. Que até o dia de hoje, essa história tem influência na nossa vida até mundial. Com a história do tempo das vacas gordas e vacas magras, surge um plano importante no mundo: os silos que guardam os alimentos, que vem da história de José e vem da história de tempos, e que esses silos hoje são os silos reguladores para a nossa alimentação do dia a dia que nós precisamos. Vejam, irmãos, quando se fala a palavra tempo, ela se refere a vários motivos. Mas também na Bíblia nós temos o tempo, como nós vemos em Eclesiastes, o tempo de nascer, o tempo de morrer. E isso na Bíblia, ou seja, nos históricos bíblicos, trazem épocas. A época de você viver, a época de você morrer. Mas é interessante que na Bíblia nós não encontramos o tempo da eternidade. Nós encontramos na Bíblia a eternidade. E o Aurélio fala bem claro, o dicionário Aurélio, o tempo da eternidade só é entendido para o cristão. Eu acho muito interessante isso. A afirmação do dicionário Aurélio em dizer o tempo da eternidade só entende o cristão. E aí está dentro exatamente para nós a palavra fé. O cristão é diferenciado pela sua fé. E nós temos o nosso tempo de fé e o tempo de crescer na fé. Então, a palavra tempo é uma palavra que ultimamente nós temos muitas evidências. O tempo positivo, o tempo negativo, o tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo de estar bem, o tempo de estar mal, o tempo da saúde, o tempo da doença. E assim Aurélio vai descrevendo os seus tempos. Mas aí eu quero colocar para vocês, de repente, o que leva o rei Salomão a escrever o livro de Eclesiastes. Pesquisando um pouquinho mais, o livro de Eclesiastes ele é atribuído ao rei Salomão. Mas os eruditos bíblicos antigos, os pais da igreja, não os pais do Velho Testamento. Porque nós temos muitos pais do Velho Testamento que são também colocados como os pais do Novo Testamento, ou os pais da igreja, que é a Septuaginta. Então, Salomão escreveu Eclesiastes, mas tem um grupo entre essas pessoas que creem que não foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Mas os eruditos bíblicos, os pais da fé cristã, aí agora entre os pais da fé cristã, eles deduziram que Salomão, já alta idade que ele tinha, a experiência de vida que ele passou, também sentindo o peso da mão de Deus, do tempo que ele não estava mais vivendo a fé genuína em Deus, porque ele se desviou, na verdade, da palavra de Deus, pelo fato de ele ter tantas mulheres e trazer tantos deuses para dentro de Israel.
eu quero só abrir um pequeno leque. Eu falei isso hoje com Eliseu. Nós estamos à evidência, é um tempo de guerras. E no mês de agosto, eu mencionei aqui que nós estamos vivendo 27 guerras no mundo. No mês de agosto, 27 guerras. Atualmente, estamos vivendo no mundo 37 guerras no mundo, entre países e dentro de próprios países. Praticamente a África inteira está em guerras. Então nós estamos num tempo de guerras. E esse tempo de guerras, Cristo já mencionou, o apóstolo Paulo mencionou, e o apóstolo João, especialmente em Apocalipse, ele menciona tempos de guerra, tempos de terremotos, tempos de revoluções, tempos de maremotos. Só essa semana, passaram 11 países na Europa com enormes enchentes. A Alemanha passou essa semana e semana passada enchentes que no tempo todo que a Alemanha existe, que é o mundo antigo, nunca houve uma enchente igual. Primeiro mundo, com todas as tecnologias. Então, notem, irmãos, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele fala de tempos, mas ele já logo coloca os tempos para a nossa época. E por essa razão que Salomão coloca as atualidades do tempo de sua vida como experiência vivendo com Deus, com a sua experiência de ter se afastado da genuína palavra de Deus por um bom tempo. Os pais da fé cristã, os pais da igreja antiga, chegaram à conclusão: o livro foi escrito por Salomão, porque ele descreve exatamente o que toda pessoa passa quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados. E Salomão coloca isto dentro desse texto, usando para nós de uma forma bem clara esse tempo, irmãos. Então, a palavra tempo, atualmente para nós, ela está muito mais na evidência do que a palavra eu acho. Lembre, irmãos, que eu já comentei também em mensagens que nós estamos vivendo um tempo de achismo. A doutrina do achismo. Eu acho, eu acho, eu acho. E aí vem alguns que dizem: eu acho que Deus abençoa. Eu acho que o seu tempo está sendo abençoado por Deus. Na palavra de Deus nós não temos a palavra coincidência e não temos a palavra acho. É a certeza. O tempo de nossa vida, irmãos, o tempo que Eclesiastes está colocando por Salomão, é a certeza do viver dia a dia na presença de Deus. Muitos vivem dentro de um silêncio e muitos vivem dentro de uma forma mais vulnerável entre as pessoas, mas o tempo que Deus nos dá é um tempo de vida. Agora vem uma pergunta para nós: o que eu faço com o meu tempo? O que eu faço do tempo que Deus me dá? E aí, irmãos, para nós meditarmos, eu coloquei uma frase para nós entendermos a palavra tempo. Aprender a aceitar o tempo de Deus. Essa é uma das questões mais difíceis. Porque eu mencionei no começo as duas mortes tão próximas para mim, como conhecido das pessoas, como família. A questão é: muitas vezes nós não preparamos a nossa vida para um tempo final. Nós achamos que temos o direito de receber tudo no tempo que nós vivemos. E que esse direito nós temos porque Deus nos deu vida.
É verdade. Deus nos deu vida. E aí nós vamos estar pensando, tem pessoas que nascem, falecem. Tem pessoas que vivem um pequeno período, falecem. Tem pessoas que vivem um período mais longo, falecem. Tem pessoas que chegam na idade de jovem, falecem. Tem pessoas que vivem na tempo da sua juventude, morrem. Tem pessoas que estão na meia idade e falecem. Tem pessoas que estão na terceira idade e falecem. Tem pessoas que chegam a ser anciões, acima de 80 anos é ancião hoje, calculado. A palavra ancião antigamente era usado apenas para pessoas de 60 a 70 anos. Mudou. Hoje, ancião não é mais de 70 anos. Ancião é acima de 80. Porque a expectativa de vida, o tempo de vida está aumentando em nosso meio. Isso não vem só pelo cuidado, mas se nós olharmos muita questão junto, está também devido à nossa fé que nós depositamos em Deus. Então, o tempo que nós vivemos, ele precisa ser também dentro de nós, aprender que o tempo que eu vivo é um tempo que Deus me dá. E esse tempo que eu vivo, o que eu faço com ele? O que eu aproveito com esse tempo? Ou seja, o que eu faço para que o meu próximo também tenha desfrutado do meu tempo? Não é somente eu viver o meu tempo que Deus me dá, é eu viver para que o outro também tenha tempo de aprender e ganhar da minha própria vida algo. Aí vem aquilo que Jesus colocou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, Jesus foi aceito pelo povo. Jesus foi aceito pelos judeus. Mas na hora que ele falou, aquele versículo lá do Velho Testamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, eles o rejeitaram. Esse tempo que Jesus estava colocando, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não faz parte de nós. Deus nos precisa servir e não nós servimos a Deus. Isto foi o que aconteceu com o povo de Israel. E aí hoje à noite eu comentei algumas pequenas palavras com Eliseu, colocando, nós estamos nessa evidência das guerras de Israel, não é isso, irmãos? Se nós olharmos, eu estou colocando isso porque exatamente é nesse local, naquela região, que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito exatamente nessa perspectiva, não em Jerusalém. Ele escreveu esse livro na composição entre Líbano, Assíria, Iraque, Irã e Israel. Ou seja, estes povos, essas terras faziam parte de Israel. Era das heranças que Deus deu para o povo de Israel. E tenho certeza, irmãos, que essa evidência da guerra, ela vai nos chegar ao ponto de que Israel não está falando de Deus, ou alguém está ouvindo Israel falar de Deus. Nós vamos vencer. Nós somos os vitoriosos. Nós temos um exército forte. Não aparece nenhuma vez Deus. Dê uma observada nas notícias. Nenhuma vez. Este é um sinal que esse povo, do qual Salomão está colocando o tempo para tudo, é um povo que agora vai derrotar todos em volta, e vai acontecer que a mesquita de Omar vai ser destruída. É o ponto que o tempo do povo de Deus, espalhado pelo mundo, vai chegar exatamente no centro, que é a mesquita de Omar. É hora em que Deus vai dizer, é o tempo de eu reunir o meu povo. Mas este povo de Israel que lá está,
é um povo que vai ser destruído. Porque o tempo de Deus não é o tempo que o poder político e o poder das armas quer fazer. E aí nós queremos meditar exatamente sobre essa questão, aprender a aceitar o tempo de Deus. E para isso, irmãos, eu coloquei alguns pensamentos para nós. Mas como nós definimos o nosso tempo? O que a Ellen colocou foi muito bom. É uma verdade, irmãos. Faltaram fotos, faltaram algumas pessoas, faltaram. Mas elas estão aqui, essas pessoas. Mas como nós definimos o nosso tempo? O que a Ellen colocou para nós era o passado, não é isso? Era o passado. Mas nós estamos aqui e vivemos o quê? O presente, não é isso? O passado, o presente. E nós temos a expectativa de viver o quê? O futuro. É assim, irmãos e irmãs, que Salomão define esse texto. Esse texto nós definimos como passado, presente e futuro. E se nós temos isso na nossa mente, viver em gratidão o ontem e viver a certeza do hoje na esperança do amanhã. E aí eu cito o exemplo de um primo meu que também estava na cama para falecer. E aí eu perguntei para ele: Walter, como está? Arrumou-se hoje como ontem e amanhã como hoje. Ou seja, o ontem que eu vivi é como hoje. E o viver de amanhã vai ser como hoje também. Então, são expectativas. E aí eu quero colocar para nós esses nossos pensamentos para termos em nós mesmos. Pessoal, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11 ao 15. Eu quero primeiro ler. Eclesiastes capítulo 3, 11 ao 15. Depois eu passo a ler a outra parte. Veja o que diz ali. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de tudo e do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe poderá acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É impressionante a gente olhar como aqui Deus coloca através de Salomão, não acrescente nem um tio e não tire uma vírgula. Não foi isso que Jesus falou? Não é isso que está acontecendo no Apocalipse, que ele mesmo falou? Não tire nada e não acrescentem nada, porque vocês serão achados como pessoas que estão sendo erradas dentro da palavra de Deus. Então, olhando para esse lado, irmãos, o livro de Eclesiastes, ele reconhece em nós as faculdades que nos formam, as faculdades que nos compõem e que compõem o homem
dentro do seu tempo determinado. Pessoal, o tempo determinado, nós não sabemos qual é o teu ou o meu tempo. Nós podemos viver, de repente, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas não é um tempo que nós temos certeza que vamos viver, mas é um tempo que Ele nos dá. Então Deus é o dono do tempo. Mas aí quero colocar para vocês, irmãos, quando diz, mas Cristo nos diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós encontramos algumas traduções que dizem que Cristo estará conosco até o fim dos séculos, não é isso? A palavra século na Bíblia está no entendimento que é o tempo da vida de uma pessoa. Qual é o século que nós vamos viver, irmãos? É o século 20 ou o século 21? Já pensou? Nós vamos viver o século 21. Porque é nesse século que nós vamos também deixar de viver. O século 20 é o ontem. E o século 20 apenas nos preparou para vivermos o século 21. Aí o ano de 23, ele fica também no passado, não é isso, irmãos? Vamos uma vez meditar antes que entremos nesses pensamentos. Agora, no ano de 2023, o que a gente não gostaria de buscar de volta? Ou o que a gente gostaria de buscar de volta? Eu tenho certeza que passaram muitos pensamentos na nossa cabeça agora. É uma verdade. Não é possível nem buscar de volta e nem tentar consertar. O tempo passou. Mas o que deixamos de fazer, o que gostaríamos de consertar, nós temos a chance para o amanhã. É isso que Salomão coloca para nós. E nesses pensamentos, irmãos, eu gostaria de nós meditarmos juntos sobre esta palavra, a questão para nós. E o primeiro pensamento seria descanso e trabalho. Não foi assim que Deus criou o mundo? Não foi Deus que trabalhou o seu tempo? E quando ele viu que tudo estava bom, o que é que ele fez? Ele descansou. Essa é a primeira lição que Salomão está nos colocando. O tempo do trabalho e o tempo do descanso. E aí é uma coisa interessante. Tem uma pesquisa da revista Ciência da Saúde, uma revista bem antiga. Eu fiz a limpeza da biblioteca e descartei muita coisa. Mas uma revista me caiu na mão, Ciência e Saúde. E lá estava escrito que eu parei, folhei ela, Ciência da Saúde. É uma revista bem antiga. Era de 1978. E nesta revista tem uma pesquisa de quando começou a ter exatamente a doença da repetição burnout, a doença do estresse, a doença dos nervos acelerados, de ver sempre na intensa atividade,
E aí traz embaixo a pesquisa. Foi quando deram ênfase em trabalhar em 3 turnos. Tiraram a hora do descanso para trabalhar à noite. E aí eu vou fazer uma pergunta para nós. Quando é que uma criança cresce? Ou seja, vamos ser mais mal criados. Quando é que nós crescemos quando éramos bebês e crianças? E por que não crescemos mais quando adulto? Crescemos para os lados. Quando é que uma criança cresce, irmãos? Quando dorme. Como? Quando dorme. Quando dorme. Quando a criança não dorme, a criança não cresce como deve crescer. E o adulto, quando não dorme o suficiente, ele adoece. Percebe agora, irmãos? Quando Deus criou o dia e a noite, Ele criou exatamente o tempo para o homem ter uma vida diante dele. Desfrutar exatamente o quê? O descanso e o trabalho. Ou seja, o trabalho e o descanso. E aí vem mais um dado. Quando se criou o maior índice de suicídios na China, no Japão e na Coreia, quando decidiram fazer do dia em 4 etapas de trabalho. E qual é a quarta etapa de trabalho? Sexta-noite, domingo, sábado e domingo. Lembra que surgiu de repente uma época também no Brasil? O 4º turno? E pessoas só trabalhavam sexta da noite, sábado e domingo, lembra? Esse tempo, irmãos, ele nos coloca também uma coisa bem interessante. Nós alteramos para nós mesmos o tempo dos dias da semana, os dias da semana. E é isso que nós temos que aprender, lembrando um ano que termina para um novo ano que começa. Que há o descanso, ou há o trabalho e o descanso. E isto não é ordem da criação do homem. Quando o homem cria a diferença entre esses dias, ele cria o problema de saúde. Ele cria o afastamento do plano de Deus. Por isso temos que aprender a aceitar o tempo de Deus. E um segundo pensamento: esperar e apressar-se. O que quer dizer isso? Esperar e apressar-se. Eu vou usar a Evanessa como tempo, como exemplo. Gabriel, você não era ainda casado. Ela era solteira. Mas quantas vezes a Evanessa fazia sua fatia de pão depois das 6 horas e colhia com um pedaço de pão para o ponto de ônibus? Isso representa o quê? Apressado, não é isso? E se perder o ônibus? Tem uma outra consequência: não estar no horário certo da responsabilidade, não é isso? Isso é um exemplo. Mas eu acho que todos nós já passamos esses exemplos, é uma verdade. Alfredo já passou por isso também. Correr para pegar o ônibus, correr para chegar certo no seu trabalho, não é isso? Por isso temos um relógio. E o relógio nos acusa se estamos no tempo certo ou no tempo errado. Então, irmãos, esperar é saber sábio, ser sábio, quando é a hora certa. Quando é a hora certa de agir, quando é a hora certa de fazer o que tem que ser feito.
Porque quando você se torna apressado demais na situação, você estraga muitas vezes. Tem uma palavra em alemão, eu vou traduzir para português. Muitas vezes, o que você ajunta com a mão, ou ergue com a mão, você derruba com a traseira. Conhece a expressão? Was man mit den Händen aufarbeitet, rammelt man mit den Händen um. Você vai para frente, mas quando você tem que tratar de derruba, o que você fez? Porque não foi bem feito. Você tem que desmanchar. Em Limas 1, eu já mencionei há muito tempo atrás esse exemplo. O preto rec. Ele é o moreno da família, é apelidado de preto rec. Rec é sobrenome e ganhou o apelido de preto rec. Ele tinha uma habilidade de pedreiro muito boa. Mas ele não conseguia edificar a casa que o telhado, a colheira se juntasse. Sempre dava uma distância ou não se juntavam, porque as paredes subiam tortas. Ele nunca aprendeu a usar o prumo. E o prumo é necessário usar na construção. E ele não aprendeu a usar o prumo. Então ele construía e chamava outras pessoas para fazer o telhado, porque ele não conseguia juntar. Aí os outros pedreiros que derrubavam mais um pedaço de parede para reedificar certo e aí chegar na comunidade. Irmãos, ser apressado é muitas vezes destruir, ou então, em outras palavras, o seu empenho de fazer. O tempo que Deus nos dá, de acordo com Salomão, é o tempo do empenho de fazer a coisa certa. Um terceiro pensamento: preocupar-se consigo com Deus. Isso não é fácil, irmãos. No nosso tempo de hoje, se preocupar consigo e preocupar-se com Deus. Porque se nós olharmos a composição do nosso mundo atual e na maneira como ele foi construído pelo ser humano, pela era da política, pela era da ciência, nós ainda hoje aprendemos na escola, estamos no tempo da modernidade. Na verdade, nós já passamos do tempo da tecnologia. Nós já estamos no tempo da inteligência artificial. Irmãos, quando eu digo assim, esse pensamento, preocupar-se consigo e com Deus, eu quero olhar agora dentro da palavra de Deus. Preocupar-se consigo é viver a palavra de Deus certa. Porque se eu não vivo no meu tempo de vida, conhecendo a palavra de Deus certo, como eu posso esperar que Deus vai me abençoar? Como eu posso esperar que Deus nos acompanhe? Como eu posso esperar que Deus coloque a sua mão e dirija os nossos passos no dia a dia? Então, irmãos, quando olhamos essa perspectiva da palavra de Deus, estejam cientes, irmãos, que a nossa época da inteligência artificial, que vai chegar agora com todo o vapor sobre nós, e que nós não estamos preparados ainda para entendê-la, nem o nosso próprio jovem que vive na tecnologia atual não está preparado ainda para acompanhar a tecnologia da inteligência artificial. Não está.
Nós estamos nos assustando, mas aí eu quero colocar para os irmãos. Já na Europa, tem denominações religiosas que não tem mais pastor pregando. É lá na frente no altar, ou seja, aqui no altar, uma figura que se identifica como pastor, não se movimenta, fala diretamente e não tem entonação em alegria, dor ou tristeza. É falado de uma forma tecnológica. E eu falei para o Eliseu hoje à noite, e estejam prontos, o livro de Lucas, essa Bíblia já está correndo. O Evangelho de Lucas só vai ter um capítulo. O resto não é nada assim. Em breves tempos, nós vamos ouvir que a palavra da Bíblia não é a palavra de Deus. É apenas a palavra de homens. Vão anular o Deus Criador e vão colocar o homem como Criador de todas as coisas. Lembrem que Jesus falou para os seus discípulos. Eles perguntaram para ele: Mestre, como fizestes isso na multiplicação dos pães? E qual foi a resposta de Jesus? Vós fareis maiores coisas do que estas. Nós não estamos comendo já carne artificial. Já não tem frutas artificiais. Quando Jesus falou isso, ele já indicou que o ser humano vai ter a sua inteligência cada vez mais desenvolvida. Fareis maiores coisas do que estas. Pai, abençoe esses peixes e esses pães. Eram apenas 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Hoje nós já temos milhões de pessoas comendo carne artificial, sem nenhum produto natural dentro. Esta é a palavra, irmãos. Quando o Salomão nos coloca dentro do seu texto, é de se preocupar consigo e com Deus. Em outra palavra, saber que eu sou limitado, irmãos. Nós somos limitados. Nós não somos sabedores de tudo. Deus nos deu uma inteligência maravilhosa, irmãos. Qual é a diferença do homem e de um animal irracional? Do animal racional, que é o homem, e do animal irracional. O homem, ele vive e pode planejar. O animal, ele apenas vive para se multiplicar. Essa é a grande diferença. É saber quem é este Deus. Entender que Deus nos colocou limites, irmãos. E Salomão coloca isso para nós. Nós vamos ler o texto todo ainda. E um quarto pensamento. No nosso tempo de aprender a aceitar o tempo de Deus, é falar e calar. Eu acho que todos nós já passamos por essa época, e passamos às vezes todos os dias, aonde às vezes você tem que ficar quieto, não é verdade? Ruth, você vive essas experiências muitas vezes dia a dia. Eliseu no seu trabalho, eu sempre tenho a maneira de dizer, a gente tem que engolir sapo e não pode cuspir ramo, não é isso? Todos nós temos essa experiência de ficar quieto e de poder falar. Tem momentos que realmente nós somos
obrigados a falar. E aí nós temos uma palavra, a verdade dói, mas ela precisa ser dita. E a cura vem pela verdade. A cura vem pela verdade. Mas também a morte é dita pela verdade. Então é o tempo que nós vivemos, e o tempo de calar é muito importante também na nossa vida. E aí, olhando um pouco o tempo do ano de 2023, o que mais aconteceu na sua vida? Assim, de pensamentos mais importantes, era o momento de ficar quieto ou o momento de falar? Esse momento de ficar quieto, de calar, ele trouxe mais benefício para você mesmo, para mim mesmo, do que calar. Quantas tempestades nós evitamos às vezes ficar quieto, não é isso? Gabriel, você como caminhoneiro, lidar com esse mundo pesado. Tinha um programa na televisão que se chamava Carga Pesada, de Stênio Garcia, lembra? Mas Stênio Garcia também foi um homem que desenvolveu no Brasil, especialmente os 5 S's. Esses 5 S's representam para nós na indústria, no comércio, na escola. E na escola surgiu especialmente uma coisa muito importante que a Rose vai lembrar, nós também, as cores dos pilares. Lembram? As cores dos pilares oficialmente surgiram para que a criança aprenda a saber o sim e o não. O cuidar da natureza e o usar a natureza. É isso que Deus quer. E nesse calar e falar, ser sábio e paciente. E nós encontramos Salomão, o homem mais sábio do mundo até os dias de hoje. Não houve na face da terra ainda um homem tão sábio quanto Salomão. Em outras palavras, podemos dizer, tão inteligente. Muitos homens inteligentes no mundo, filósofos antigos, já na época de Sócrates e de Platão, e eles 400 anos antes de Cristo, eles viveram depois de Salomão, eram gregos. Eles diziam, homem como o rei Salomão nunca existiu antes, não existe e não vai existir na inteligência. Talvez hoje podemos dizer que Salomão seria o homem que iria desenvolver a inteligência artificial com a sua sabedoria. Então, ser sábio e ser paciente. E um quinto pensamento, irmãos, dizer a Deus os seus anseios. O que tem isso a ver com a palavra aprender a aceitar o tempo de Deus? O que quer dizer isso para nós, irmãos? Dizer a Deus os seus anseios. Eu quero colocar junto. Deus sabe o que você quer. Dizer a Deus o seu anseio. E quando eu coloco logo o segundo pensamento em cima disso, Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você passa. Irmãos, um exemplo bem prático. Aos que têm filhos, que já têm os seus filhos adultos, os que vão ter os seus filhos vão aprender isso. E eu vou perguntar para o Valdir. Valdir, com seus 3 filhos, você com tanta dedicação cuidou. Eles usaram sapatos e tênis, não usaram? Eles tinham que dizer para você, pai, meu tênis está estragado.
Pensa bem. Normalmente eles diziam o quê? Pai, eu preciso de um tênis novo. Não é isso? Eles concordam? Mas que o tênis estava estragado, o pai e a mãe viram. Não é isso? O pai e a mãe também viram quando a calça do menino estava curta, hoje é moda. O pai e a mãe também viram quando a calça do menino estava rasgado e o vestido da menina estava rasgando. Mas eles ficavam felizes quando ouviam: mãe, eu preciso de uma calça nova. Pai, eu preciso de um vestido novo. E quais eram os presentes naturais de Natal? O de aniversário era normalmente roupa, não é isso, irmãos? Ou um sapato, um tênis. Os pais sabiam disso. Mas ele se alegrava quando os filhos diziam o que precisavam. E Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe o nosso tempo, Ele conhece o nosso tempo do dia a dia. Ele conhece o tempo de acordar, o tempo de trabalhar e o tempo de deitar e de descansar. Irmãos, nós nos deitamos à noite na cama. Quem cuida da nossa casa? Se até o cachorro dorme dentro de casa, que era para ser o guarda lá fora. Quem cuida dela? Quem cuida de nós na cama dormindo? Vocês já pensaram, irmãos? Deus vela por nós. Ele estende a sua mão quando nós dormimos 7, 8 horas, ou 2, 3 horas, acordamos, deitamos de novo e dormimos de novo. É Ele que cuida. É Ele que nos dá a curva do sono. E Ele nos dá também o tempo do sonho no sono. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que conhece o nosso tempo, mas Ele quer ouvir de nós o que precisamos dEle. Pai, guarda-nos esta noite. Acampa os teus anjos em volta da nossa propriedade. Acampa os teus anjos em volta de nossa família. Não é isso, irmãos? E Ele quer que de manhã cedo nós acordemos e dizemos obrigado pela noite que nós tivemos. Ele sabe que nós dormimos bem. Ele sabe que nos cuidou. Mas Ele quer ouvir de nós que nós dormimos bem. Ele quer ouvir da nossa parte como Ele cuidou de nós. Ele sabe disso. Mas Deus, Ele quer ouvir de nós os nossos anseios. Ele quer ouvir de nós dizer: Senhor, precisamos de saúde. Senhor, precisamos de paz. Senhor, precisamos de harmonia. Senhor, nós precisamos de alegria em nosso meio. Senhor, nós precisamos de confiança um com o outro. Deus sabe tudo isso, mas Ele quer ouvir dos seus filhos. Ele quer ouvir dos seus filhos em dizer: Pai, nos abençoe, nós precisamos da Tua bênção. Leia uma vez, é admirável, Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, as bênçãos de Deus como estão lá explicadas. Mas lendo o capítulo 28, versículo 15 até o 50, vocês vão ver só maldições. Daqueles que não seguem em dizer a Deus o que eles precisam, em não confiar que Deus os abençoará, caminhando no seu tempo de vida junto dele. Eu admiro muito, irmãos, essa foto antiga que muitos de nós conhecemos. Aquela foto
do anjo guardador. Alguém lembra desse quadro? Uma criança andando na ponte, e na ponte tem tábuas faltando, e tem um anjo segurando a mão dessa criança para ela não cair na ponte para baixo. Alguém de vocês lembra dessa figura? É o quadro, o anjo guardador. Infelizmente esse quadro foi colocado como alguma coisa falsa, mas na verdade ela relata exatamente esse Deus que envia os seus anjos para guardar os seus filhos, onde está escrito na Bíblia: os anjos do Senhor se acampam em volta daqueles que o temem. E nós encontramos na mesma Bíblia a palavra de Deus que os anjos estão lá para servir aos filhos do Senhor. Deus sabe tudo isso. Deus conhece nosso tempo, mas Ele quer que nós dizemos para Ele esses nossos anseios. Ele quer ouvir a tua voz. Um pequeno exemplo para entender isso melhor. Como professores, a gente sabe o que se passa. Mas tem crianças na escola que são arteiras. A psicologia moderna chama isso de hiperativos, ou hiperatividade na criança. Eu tenho um sobrinho neto assim. Ele é hiperativo, inteligente, mas volta e meia os pais são chamados para a escola porque eles não sabem mais como lidar com esse menino, de tão inteligente que ele é na sala de aula. Até que as crianças, alguns, pensem em fazer atividade na aula, ele já está pronto. Então, para a professora dominar ele, ela coloca ele como auxiliar na sala e ele ajudar as outras crianças que não sabem. Ele é muito rápido, inteligente, bastante inteligente. E aí, irmãos, essas crianças normalmente querem ouvir o seu nome. Há uma deficiência emocional normalmente nessas crianças que precisam constantemente ouvir o seu nome. Tem uma história de um livro que Fernando Sabino escreveu, um autor brasileiro, de uma criança do Nordeste, que era uma criança muito ativa e sempre a professora tinha que chamar a atenção dessa criança. E ele amava ouvir o seu nome. O nome da criança era Luciano, sendo um menino. A mãe sempre era chamada para vir para a escola, para ser chamada a atenção como esse menino era desatento, malcriado, desrespeitoso. E ela vinha para a escola e dizia: mas meu filho, você não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. E um dia na escola ela perdeu a paciência. E ela chamou ele em tom bem forte: Luciano! E a criança ergueu a mão de alegria: mãe, você chamou pelo meu nome. Eu detesto que tu me chamas sempre de meu filho. Ele sabia que ele era filho dela, mas ele achava que a mãe não sabia que ele se chamava Luciano. E daquele dia em diante, essa criança foi chamada em casa pelo seu nome, e houve uma mudança nesse menino, porque ele sabia que agora a mãe conhecia o nome dele. E quando nós, no nosso tempo de vida, aprendemos a saber que Deus é o nosso Pai e nos tornou seus filhos através de Jesus Cristo, nós vamos exatamente, irmãos, entender que Deus nos entende.
porque Ele nos ama através de Jesus. E um sexto, para nós chegarmos ao final, aos poucos, sentir-se longe e próximo de Deus. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim uma vez diante de Deus, próximo e longe? Eu já fiz muitos sepultamentos na minha vida. Mas o mais difícil foi uma criança de 11 meses. Foi o mais difícil. Tanto os avós maternos quanto os avós paternos, tanto o pai e a mãe, como pessoas da igreja. Esse exemplo que eu cito, vocês conhecem as pessoas. Talvez nem todos, mas uma boa parte aqui conhece essas pessoas da igreja. E os pais, os avós diziam: onde está Deus? Porque Deus tirou a nossa única criança. Porque Deus deu um unigênito para a nossa criança, para a nossa filha. Tem tanta gente que pede para morrer e não estão morrendo. Tem tanta gente doente para a morte e não morrem. E Deus está tirando a nossa filha de 11 meses. Aonde está Deus? E são pessoas, uma boa parte deles e da igreja, que conhecem e que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas perguntaram: onde está Deus? Só que algo, irmãos, eles não sabiam que no ventre desta mãe já estava germinando uma nova criança. Deus parece às vezes tão longe, mas ao mesmo tempo Ele está tão perto. E se essa criança com meningite tivesse sobrevivido, isto dito por médicos, ela ficaria com graves sequelas. E é uma criança que não iria se desenvolver, sempre seria uma criança, e mesmo com idade de adulto. Então essa criança seria o quê? Uma carga para os pais e para os familiares. E Deus sabe fazer o melhor. E Ele sabe dar o melhor. De novo. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse lado, então é saber que Deus conhece você, conhece a mim, Ele conhece o nosso tempo, mas Ele quer que nós aprendamos a aceitar o tempo dEle. Isto é o que Deus quer. E nesse pensamento, nesse estar próximo, eu quero ler para vocês o Salmo de número 139. Quem quer abrir a sua Bíblia, Salmo 139. É um salmo muito conhecido. São alguns versículos que eu quero ler para nós. Salmo 139, os versículos de 1 em diante, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. E continua: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Irmãos, o pensamento de Deus para o nosso tempo, para o teu tempo,
para o tempo que nós passamos em 2023, nós não conseguimos entender o pensamento de Deus. Não conseguimos atingir o que Deus quer dizer. Mas quando nós confiamos nele, Ele estende a mão dele sobre nós. Eu acho que é o que nós aprendemos este ano. Especialmente eu lembro da minha saúde, da saúde da minha esposa, da saúde de alguns irmãos em nosso meio, irmãs em nosso meio. O quanto o pensamento de Deus nós não conseguimos entender, mas nós sabemos que Ele estava contigo, estava comigo. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o versículo 7 ainda: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há lugar que eu possa me esconder de Deus. Ele sabe todo lugar onde eu estou. E o Salmo de número 38, onde eu quero ainda também colocar, o versículo 8 diz assim: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. A palavra desassossego é arritmia cardíaca. E a arritmia cardíaca na saúde quer dizer você está prestes para morrer. Cuidado, o teu coração está avisando. Procure ajuda. Isso é desassossego do coração. Em outras palavras, é o coração avisando: o tempo que Deus está te dando pode estar acabando. É isso, irmãos, que o ano de 2023 nos deveria estar ensinando, aprendendo a aceitar o tempo de Deus. Não é o meu tempo e não é o seu tempo. E um outro pensamento, reconhecer o tempo certo. Esse também é um grande problema para nós, irmãos. Aprender o tempo certo. E para isso, nada melhor que nós temos no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Vejam o que nos diz ali. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis a verdade e discernir o aspecto do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos. Tem uma palavra bem popular em alemão: Morgenrot, Abendstreck auf dem Hof. De manhã vermelho no céu, de noite sujeira no pátio. O colono sabia disso, que pato, ganso e galinha davam no pátio. E se chovia em cima, era lama. Lembra quem tinha galinha em casa? Aber Abendrot ist morgens trockenes Brot. De noite vermelho o céu, de manhã cedo você tem pão seco. Ou seja, não haverá chuva. Jesus diz, isso o povo já sabia. Os fariseus extremamente religiosos, os saduceus, um povo que não acreditava na ressurreição, mas trabalhavam no templo como sacerdotes, mas não acreditavam na ressurreição. E aí é uma coisa interessante, irmãos. Poucos deduzem, conseguiram deduzir isso. Na época que Jesus foi crucificado,
Quem estava como poder de sumo sacerdote era um saduceu. E como é que ele ia defender Jesus quando Jesus falou sobre a ressurreição? Esse homem é maluco. A ressurreição não existe. E era o sumo sacerdote. Já estava prescrito lá em Isaías. Então vejam, irmãos, a religiosidade de duas pessoas, sacerdote, saduceu e um fariseu, trabalhador do templo de Deus, sabiam discernir os tempos, mas não sabiam o tempo da palavra de Deus, irmãos. E aí, para isso, nós podemos ainda colocar para nós assim: reconhecer o tempo de Deus é reconhecer que nós estamos dependendo de Deus. Aí, para terminar, irmãos, depender de Deus é viver o ano de 2024, saber que este ano, com 366 dias, o ano de 2024 não vai ter 365 dias, ele vai ter 366 dias, porque é o ano bissexto. Tem um dia a mais. De 4 anos que foi dividido em 6 horas. E esse dia é comprovado pela ciência quando Josué orou e disse: Senhor, pare o sol e pare a lua. Pare o sol e pare a lua. E Deus falou, para que o povo de Israel possa ser vencedor. E por isso nós temos o ano bissexto. Porque por 6 horas não tinha sol e não tinha lua. Estava o dia inteiro lá. E os cientistas descobriram isso. Porque Deus interferiu na oração de um homem. Que nós pudéssemos, em 2024, estar vivendo exatamente na dependência de Deus. E o término, o tempo que vivemos é tempo que está nas mãos de Deus. Uma pergunta meio esquisita, mas que se faz necessário perguntar. Você pensou em morrer esse ano, de 2023? Na nossa família, várias pessoas faleceram, especialmente a minha família. A família da minha esposa, ninguém faleceu, né, Beto? Mas a minha família, várias pessoas faleceram. Pessoas conhecidas faleceram. Em nosso meio, especialmente uma pessoa que foi chamada, foi o Nelo, filho da dona Marlene, irmão da Rosinete, que também foi chamado em nosso meio. E os demais, assim, eu não posso. Rose é sua mãe que faleceu ano passado, né? Já passou. E assim, cada um de nós tem o seu tempo passado. Então, Deus sabe o nosso tempo. O tempo nosso, o teu tempo, está nas mãos de Deus. Amanhã ainda virá uma curta mensagem para nós da igreja, que vou estar gravando amanhã cedo, amanhã, na parte da manhã, para mandar para vocês. Depois para minha esposa. Ela tem que gravar e eu falo. E, irmãos, um tempo bom somente com Jesus, o bom pastor. Que o ano de 2024, irmãos, possa ser exatamente esse tempo. Esse tempo passado nas mãos de Deus. E aí eu quero ainda ler o Salmo de número 31, que inclusive hoje estava em nossa nota diária em alemão. O Salmo 37, os versículos 14 a 16. Salmo 31, os versículos 14 ao 16. Estava na nossa nota diária também hoje de manhã em alemão, e eu gostaria de ler esses ainda. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor.
Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Dias é tempo. Dias é tempo. Que nós possamos lembrar, 2023, que nós estamos na mão de Deus. E por isso estamos aqui. Temos um bom grupo de pessoas que não estão hoje conosco. Tem os seus motivos familiares. Todos têm motivos familiares. Mas nós somos aqui uma família. Nós somos uma família. E essas pessoas fazem parte dessa família hoje à noite, eles fazem falta. Mas vejam, irmãos, o desafio para nós não é viver apenas hoje à noite como família de igreja, mas o desafio é viver o 2024 como família de igreja. E lembrando que a Ellen nos colocou, nós temos uma grande responsabilidade como igreja. Esses irmãos, nós aqui, a orar por essas crianças que ouviram em 2023 a mensagem da palavra. E que estamos preparando a escola bíblica